que a gente conclui. Quem achou, diga amém. Está aí? Amém. Quem não achou? Todos acharam, não é importante, senão pode ler aqui no telão, é importante fazer a leitura, irmãos. Glória a Jesus. Primeira carta à igreja de Coríntios, capítulo 9, o verso 27. Deus, através da sua palavra, ainda nos diz: mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, eu não venha eu mesmo ser desqualificado. Essa tradução é melhor, ela é mais completa. Para que eu mesma não venha ser reprovado. Repetindo para ficar muito caracterizado. Paulo falando de si mesmo à igreja. Mas eu esmurro, diga esmurro. Fecha seu punho com força, diga esmurro. O meu corpo eu reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado, reprovado. Podeis assentar, dando graças ao Senhor pela sua palavra. Irmão, eu já vou te adiantar que você poderia vir tanto dia, você vem logo hoje. Eu cheguei ali na minha mãe para pegar minha mãe e tinha minhas 2 tias ali. Eu imaginei, acho que elas vão na igreja também. Eu pensei, Deus, logo hoje resolvi vir na igreja. Mas Deus sabe todas as coisas. Hoje nem eu queria vir, Senhor. Glória a Deus. Mas como todos já perceberam, o tema da mensagem é: não fuja do enfrentamento. E se Deus preparou isso para essa noite, é porque talvez tenha alguém no nosso meio que ainda está fugindo do enfrentamento. Glória a Deus. O que Paulo entendeu é algo muito glorioso. E Paulo, ele tem um quê de ousadia, porque ele entende e ele vai falar para a igreja. E ele não vai falar para a igreja em tom de ministração, ele vai falar para a igreja abrindo o seu coração, derramando a sua vida diante da igreja, pelo qual ele também era responsável. Paulo entendeu algo muito simples, que talvez eu e você ainda não entendemos. Que quando ele entra em confronto com o seu corpo, na verdade ali ele está dominando o seu corpo. E quando ele domina o seu corpo, ele entende que ao dominar o seu corpo, ele não abre exceções para o corpo. E quando ele não abre exceções para o corpo, ele tem uma garantia de que o corpo dele não está acima da vontade de Deus. A minha oração nessa noite é para que não seja apenas mais uma ministração, mas que seja um tempo de um grande entendimento. Porque Paulo entendeu isso. Eu esmurro o meu corpo, para que o meu corpo não esteja acima da vontade de Deus. O que Paulo entendeu foi o seguinte: eu esmurro o meu corpo, para que eu não abra concessões ao meu corpo. Porque ele entendeu algo muito tremendo. Se nós não irmos para o enfrentamento, se nós não nos posicionarmos, como Emerson abriu o culto, se nós não nos posicionarmos nesses dias e para o enfrentamento, nós vamos ter implicações espirituais. E nós já sabemos como é que é viver naturalzinho aqui nessa terra. Não há mais como. Não há mais espaço para o crente natural ou o crente carnal. Paulo entendeu: eu preciso ir para o meu enfrentamento, para que eu não tenha complicações espirituais. Eu preciso ir para o meu enfrentamento, para que o meu corpo não esteja sobrepuja, não esteja acima da vontade de Deus. E ir para o enfrentamento, amados, aí vem a minha preocupação. É uma questão de escolha e decisão. E quando vai para a área das decisões e escolhas, aquilo que compete a mim, como me preocupa, irmãos.
aquilo que é encargo do Pai, eu já aprendi a descansar já há muito tempo. Deus, Ele pode fazer tudo, amém? Não há nada demasiadamente difícil para o Senhor, mas o que Deus não pode fazer é a minha parte, e a sua parte, que é decidir ir para o enfrentamento. Sabe o que ele entendeu, irmãos, pastor Jorge? Se ele não vai para o enfrentamento, o corpo dele daqui a pouco está sendo a vontade de Deus. E agora começa a entender quando o mesmo Paulo vai dizer, ele faz uma diferenciação do homem espiritual do homem carnal. O que ele está se referindo com o corpo? O que é o corpo? O corpo é a alma dele, é a vontade dele. Essa imagem é muito emblemática. É alguém que foi para o enfrentamento. O enfrentamento é o seu próprio corpo, é a sua própria vontade. Ele está dizendo para mim e para você nessa noite que não há concessões, ele não abre concessões para o seu corpo. Porque ele entendeu que abrindo concessões para o corpo, ele vai ter muitos problemas espirituais. E sabe o que ele entendeu a partir daí? Viver nessa vida, nessa terra, com tanto problema, com tanta luta, com tanto demônio querendo pegar a gente, não tem como viver naturalzinho. E aí a Bruninha era muito feliz. Ela disse que ela é muito intensa. Falou que tu é o que, Bruna? Eu digo que eu sou enfático, mas as pessoas vão dizer que eu sou chato e repetitivo. Tu é muito intensa, mas amém. A gente escolhe alguns adjetivos, né? Eu prefiro achar que eu sou enfático, mas tem gente aí que está perto de mim e diz que eu sou muito chato, que eu sou muito repetitivo. Mas a gente tem que amar. O que é irmão? Desqualificado. Glória a Deus. Então, quando Paulo está dizendo eu esmurro é dar murro, é dar soco, golpes. Ele está dizendo, e Paulo não estava cantando, não, ele não está louco, não. Ele está dizendo, eu estou me esbofeteando. E o que é o corpo do Paulo? É a vontade dele, a alma, os desejos. Ele está dizendo, eu estou me esmurrando, eu estou dando golpes em mim, para que quando eu pregar muitos, não seja desqualificado. Sabe o que ele está dizendo? Eu ensino muita gente, eu prego muito evangelho, mas se eu não esmurrar minha carne, Deus está me reprovando, e a gente pensa que está abafando. A gente pensa que está tocando pessoas. A gente pensa que o evangelho está sendo propagado, o amor de Deus idem. Mas se eu, ao pregar o evangelho, não esmurrar minha carne, ele está dizendo, Deus está me reprovando, eu estou desqualificado. Porque ensinar e pregar é a parte mais fácil. Abrir a Bíblia e falar, qualquer um pode. Até as pedras, Deus está dizendo. Se você não pegar a pedra, vai pregar. A pedra vai clamar. Agora a parte mais difícil que cabe a mim e você, muitas vezes nós fugimos. E nós temos que parar de fugir. É tempo de ir para o enfrentamento do corpo. O que Deus está dizendo é nós temos que parar de fugir para o enfrentamento da carne e começar a dar burro na carne, irmão. Começar a esbofetear nossa carne, irmão. O que a gente vê é crentes, domingueiros e enfim, religiosos, que só abrem concessão para a carne. Logo eu vou entender que esse cara, ou essa cara, é um crente carnal. O que é eu ser um crente carnal? Não, mas eu oro, eu vou até a igreja. Irmãos, o Paulo está dizendo, não é isso. O crente carnal é aquele que anula a carne. Ou desculpa, o crente espiritual é aquele que esbofeteia a carne. O que é ser espiritual? Uau, como diz Luiz Hermínio. Sei que você lê, irmão. Você conhece a Bíblia. Você prega. Mas não é isso aí, não é ser espiritual. Espiritual, Paulo está dizendo. Dá murro, escute bem, dá murro na cara. Dá murro. Olha as mãos dele. Mas quando eu abro concessões para o corpo, eu ali estou me denunciando. Eu sou um crente carnal. Logo hoje, já teve outra hora, né, irmãos? Foram nos visitar logo hoje. Ainda dá tempo de sair.
disfarça, vai para o banheiro, não volta mais. Quando eu jogava bola, eles falavam isso: olha, pede para mijar e não volta mais. Paulo está falando dele mesmo, não está pregando do lado. Ele está dizendo: a quanta vida eu estou no meu corpo. Ele está dizendo: a única forma de eu viver uma vida espiritual é esmurrar o meu corpo, anular o meu corpo. A única forma dele dizer para mim e para você, é o único risco que ele não vai correr, de que o corpo dele está acima da vontade de Deus. Aí eu olho para a minha vida, eu olho para a sua vida. Aí a gente olha para o dia a dia, meu Deus, e como o corpo muitas vezes está muito acima de Deus. O corpo está muito acima de Deus. Nossa, que tantas concessões que nós abrimos no corpo, irmão. Eu me lembro que quando eu era criança, a mãe dizia assim: ó, tu pensa que tu te manda. Tu dizia assim: mãe, para quê, né? Pois fique sabendo. A mãe dizia assim: tu pensa que tu te manda, tu não te manda. Para quem está do seu lado, diga: tu não te manda. A gente pensa que se manda. A gente só pensa que se manda. Por que se manda? Porque o corpo pensa que manda. O corpo não manda. Quem deveria mandar é a vontade de Deus. Quem deveria estar acima de tudo era Deus. Mas quem é que manda? É o corpo. Porque o corpo manda, porque nós não esmoramos o corpo. É por isso que o corpo ainda manda. Vamos para as coisas bem práticas. Está apontando para onde com o meu tênis? Você gostou? Em que momento o corpo, vamos para a aplicação pessoal. Você imaginou que você tem que acordar 3 horas da manhã para orar? Aí o relógio desperta. Aí vê o corpo. Não levanta. Olha o corpo. Fica aí. Fica mais 10. Não, hora daí, vamos fazer melhor hora daí deitadinho. Sabe o que Paulo faz? Paulo esmurra o corpo, levanta e vai orar. Para provar que quem manda não é o corpo, é o Espírito. Aí nós estamos em casa no bem bom, como final de semana passado, quente, calor da moléstia. A vontade do corpo o que é? Pegar um rio, ir lá para o shopping, ar-condicionado, né? Vai lá, disfarça com um sorvete de 5 reais do Bob's, paga 12 de estacionamento e fica lá no fresquinho. Mas sabe o que Paulo faz? Ele pega o corpo, ele esmurra o corpo e vai para a igreja, para provar que quem manda é o Espírito, não é a carne. Você imagina aquele homem, aquela mulher, dona Judite, que foi direcionado a jejuar. Cara, uma coisa, parece uma coisa, né? Se a gente não jejua, a gente está normalzinho, bem gostosinho, mas é só dizer assim para o mundo espiritual: estou jejuando. Cara, vem fome de tudo quanto é lado, vem comida que aparece assim do nada. Aí a carne vai dizer: não, encerra, entrega, come. Aí o Paulo, sabe o que Paulo faz? Ele pega a carne, esmurra a carne, dizendo que quem manda é o Espírito, e eu vou jejuar. Amém, glória a Deus. Isso são aplicações práticas. Então já deu para você entender aonde Paulo estava chegando à igreja. Então já dá para nós aqui começar a entender quem é que manda, o que está acima. É o Espírito ou é a carne? Quem é que está mandando aí? É o corpo, porque, irmãos, que geração fragilizada que nós estamos vivendo. O corpo dita o que nós devemos fazer. Aí eu aprendi com o meu pastor, por isso que eu falei da mãe, me referi à mãe. Eu aprendi com o meu pastor que ele dizia o seguinte: ó, aquele que faz tudo o que quer, ele pensa que é livre. Aquele que diz assim: não, eu hoje eu não faço mais nada, obrigado. Nada, eu não faço mais nada que eu não queira.
esse cara pensa que é livre, ele está escravizado, porque Paulo está dizendo, olha o que ele está dizendo: eu esmurro o meu corpo e levo ele à escravidão. Ou eu levo o meu corpo à escravidão, ou eu sou escravo do corpo. Quem que manda aí? Quem que está acima? Irmãos, é o corpo que muitas vezes dita não vai e a gente não vai. Quando o corpo diz vem, você vem. Quando o corpo diz não faz, você não faz. Quando o corpo diz é o corpo que dita. É o corpo que está ditando. Por quê? Porque nós estamos fugindo do enfrentamento. Paulo está dizendo, não, o corpo tem que ir para a escravidão. E a gente pensa que é livre. A gente pensa que é livre. No entanto, nós nos tornamos crentes carnais. Por que carnais? Porque o corpo está mandando, ele reina, ele é soberano, ele dita o que nós devemos fazer. Aí nós estamos na igreja, aí nós falamos assim, Senhor, eu tenho procurado fazer tudo tão certo, dá tudo errado para a minha vida. Mas como assim? O que é certo para nós? Fazer tudo certo como assim? A gente está indo à igreja? A gente está fazendo certo porque está indo à igreja? Você simplesmente está no lugar certo. Amém? Mas falta um ponto: fazer o que é certo. Está no lugar certo e fazer aquilo que é certo. Não adianta só estar na igreja e fazer aquilo que é errado. Não adianta estar na igreja e o corpo ainda te dá a regra. Não adianta estar na igreja e você abrir concessões para o corpo. Aí o pastor Anderson finalizou a conferência e deu testemunho do filho dele de 4 anos. Estava à beira da morte. Nesse altar, diante dessa luz que nos alumeia, ele dizia: diante da enfermidade de morte do meu filho, Deus me mostrou 2 coisas: que eu ia para a igreja no seguinte ponto, quando dava, e eu torcia para não dar. Tem alguém assim nessa noite? Não, né? Não, imagina. Nós somos tudo crentes espirituais. Tu acha que alguém age assim? Eu vou na igreja quando dá e tomara Deus que não dê. Imagina que vai ter alguém assim. Mas eu vou dizer uma coisa para você: isso não é demérito. Demérito é continuar nessa situação aparente e achar que está tudo bem. Como o pastor achava que estava tudo bem. Ele estava agindo dessa forma e fugindo do seu chamado. Eu não estou dizendo, e nem ele disse, que Deus colocou uma enfermidade de morte no filho porque ele agiu assim, não é isso? Entenda. Mas Deus usa situações indigestas para nos ensinar algo. Palavras dele: eu ia para a igreja quando dava, e eu torcia para não dar. Sabe por quê? Porque a carne ainda mandava. Porque a carne dizia assim: não vai hoje. Não é assim que a carne faz? Não vai. Um calor desse, um frio desse, você está cansado, fica aí. Aí quando eu vou ensinar alguém, eu digo: irmão, se você esperar a vontade para ir para a igreja, a vontade nunca vai vir. Não é a vontade, é a decisão. Eu preciso estar lá, eu preciso estar perto do meu Pai. Glória a Deus. Eu preciso viver o amor do Pai. Entre ter vontade e uma decisão, irmãos, é a decisão, a vontade não vai vir. Na hora acontece tudo, na hora acontece tudo, dor de barriga. Irmãos, na hora de vir para a presença do Pai, acontece tudo, dor de barriga, espeta o estrepe no pé, inflama a cutícula. Irmãos, o crente carnal, basta inflamar a cutícula, não vou mais. Mas é nossa hora que passa. Sabe o que Paulo faz nessa hora? Quando inflama a cutícula, ele encerra o punho e golpeia a carne, esmurra a minha carne. Ele está dizendo: eu esmurro a minha carne. Glória a Deus. E faça aquilo que é certo. Que nesses dias a igreja do Senhor Jesus Cristo
viva dias de um punho cerrado e mãos ensanguentadas, esmurrando a nossa vontade, para que isso não traga implicações espirituais na sua vida, para que essas aberturas de concessões não estejam acima daquilo que Deus quer. E a gente pensa que é livre. Aí, além de pensar que é livre, o cidadão vai dizer: não, mas eu busco Deus do meu jeito. Alguém já disse isso? Também não, né, irmãos? Claro que não. Marcelo, mas eu busco Deus do meu jeito, mas quem falou que tem que ser do teu jeito? Mas quando Deus me chamou, Deus nunca falou isso para mim, porque só para mim. O que é que Deus tem diferente comigo do que você? Deus está fazendo acepções, porque para mim não falou isso em 2000. Quando Ele diz: filho, se levanta e vem viver meu amor, e diz: é do meu jeito, tu topa. Não é do teu jeito, irmão. Não, eu busco Deus do meu jeito. Que mentira é essa? Quem foi que ensinou isso? Isso é atitude de descrentes carnais. Isso é uma fuga, está fugindo do enfrentamento. Irmão, não é do teu jeito. Ele está dizendo: aquele que quer me seguir, anexe a si mesmo, esmurrar a carne. Você já ouviu isso? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. É o que Paulo entendeu lá na nova aliança. Negar a mim mesmo é golpe na carne, é golpe no corpo, irmãos. É dessa forma que tem que seguir a Ele. E seguir a Ele não é do teu jeito, não é do meu jeito, é do jeito dele. Desculpe, você vai se ofender comigo se não me entender. E se não está bom para ti, meu irmão, João 6,60, não quer se retirar também? Buscar Deus do meu jeito, como se Ele dependesse de mim. Pare de fugir do enfrentamento. Comece a esbofetear a tua carne. Não abra concessões, não abra. Nós somos chamados a ser crentes espirituais, porque a única forma de nós vencermos este mundo caído e corrompido, irmão. Como você pensa que vai vencer esse mundo caído e corrompido? Sendo espiritual. E ser espiritual não é vir à igreja. Ser espiritual é matar a carne, é esmurrar o corpo, levar a escravidão. Deu na cabeça faz. Não é assim. Deu na cabeça faz, não é assim, irmãos? É ou não é? É uma pergunta, é ou não é? Deu na cabeça faz. A gente não é capaz de dar um murro na carne. Aí fala o que o corpo quer, responde como o corpo quer, age como o corpo quer. Irmãos, a gente está aqui na igreja, Deus abre um banquete e nos expõe a alimentos. A comida nem desceu ainda para o estômago. A comida nem desceu ainda. Aí o corpo fala e te dá alguma coisa, a pessoa vai lá e abre concessões para o corpo, a comida volta. Engolir espiritual. Sabe aquelas pragas que estavam na década de 20, que as pessoas queriam emagrecer, sentiam a cor e comiam, botavam o dedo na goela? Tem crente assim. Aquilo que ele recebe aqui no momento, ele perde aqui mesmo por causa do corpo, porque ele não esmurra o corpo, aí vem o pensamento, ele fala, vem uma atitude, ele faz. Porque os crentes naturais, carnais, a comida nem desceu do estômago, irmãos. Você não acredita nisso. Tem gente que diz assim: estou dentro da igreja, né, já peguei, perdi a bênção. É assim mesmo, porque o corpinho, o corpo, a carne, a vontade, ela ainda está imperando. Experimenta dar o primeiro murro para ver, coloca o corpo no seu lugar. Ele está dizendo, Deus através dele está dizendo, no qual Paulo, eu levo a escravidão, meu corpo tem que ser escravo. Não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito que Deus quer. Nós temos que servi-lo, seguir do jeito que Ele quer.
que falta para nós é parar de fugir. Nós temos que parar de fugir do enfrentamento. Nós temos que começar por embate. Por embate, existe um embate, existe uma milícia, vai para o enfrentamento. Leve seu corpo à escravidão, não é? Irmãos, quando Jesus disse assim para mim, 2020, filho, tu quer viver a vida que eu tenho? João 10:10, eu vim para que tenham vida em abundância. Ele está dizendo, ele está se referindo, escute, se você não entendeu isso ainda, quando ele fala isso para mim, para você, ele está dizendo, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ele está dizendo, a vida dele não é mais a nossa vida. Ele está dizendo, filho, eu morri na cruz para te dar vida, mas que vida é essa? Vida dele. Então, se é a vida dele, o meu corpo não pode mandar mais. Irmãos, eu não posso estar aqui no Evangelho. Eu não posso estar no Evangelho hoje apenas de aparência, sendo que ele está dizendo, cara, tu já entendeu aonde a tua vida te levou, irmão? Eu já sei aonde a minha vida me levou. Por que insistir em permitir que o corpo mande, ou que o corpo impere a vida dele agora? Não é mais a minha vontade, é negar a minha carne, é negar a minha vontade, irmãos. É naquele momento crucial você dizer, não, eu sei o que é bom para mim. Não abra concessões. Abre uma hoje, abre uma amanhã, acabou. Daqui a pouco o corpo está imperando. E quando o corpo impera, é a minha vontade. E se é a minha vontade, ainda é a minha vida, não é a vida de Deus. Agora, por isso que eu entendo, muita gente está na igreja 10, 20, 30 anos e a vida é a mesma. Por quê? Porque está fugindo do enfrentamento. Eu fiquei por 4 ou 5 anos cuidando do centro terapêutico. Passaram muitos homens e jovens na minha mão, e de verdade, libertos da droga e do álcool. Libertos da droga e do álcool. Mas quando saíram do portão para fora do centro terapêutico, eles tinham o mesmo comportamento. Era o mesmo marido. Era a mesma atitude na sociedade. Era a mesma atitude com o filho. Então, quer dizer, ele só se libertou de uma área, mas a vida dele era a mesma ainda. Ele não havia mudado de vida. E aí, quando a gente não muda de vida, quando a gente não vive a vida dele, João 10, eu vim para que tenham vida. A vida dele, não mais a minha. Para voltar àquela vida antiga, é só questão de tempo. E é o que acontecia. Os caras eram libertos da droga e do álcool, mas por não deixar Deus tratar o caráter, o temperamento, a personalidade, 3, 4 meses estava de novo na casa. Esse é o chamado para a igreja, viver a vida de Deus. O nosso chamado não é pertencer a uma religião, a uma placa. O nosso chamado é viver a vida dele. Eu vim, olha só, a finalidade, eu vim para que tenha vida, e vida com abundância. Mas que a vida é dele, não mais a nossa. Entenda isso, meu irmão, minha irmã. Então a gente só mudou de casa, de endereço e de religião. Se é o corpo mandar, a nossa vontade imperar, nós só mudamos de endereço, irmãos. Jesus pagou alto preço, preço de sangue, de morte, para viver uma vida totalmente diferente, a vida no qual a vida dele. Mas quando nós vamos começar a experimentar isso? Quando eu for para o enfrentamento e golpear a carne, e golpear o corpo, levar a escravidão, para que quando eu for ensinar alguém, eu não seja desqualificado pelo pai. E às vezes o pai diz assim, nossa, que oratória linda, nossa, que voz semi-grave, nossa, que desenvoltura. Mas eu quero dizer que você está sendo desqualificado por fugir do enfrentamento, porque a questão não é o que nós falamos, não é o que nós ensinamos, é o quanto nós esmurramos o nosso corpo. Quanto a mim, eu esmurro meu corpo e levo ele à escravidão, para não ter problemas espirituais, para eu não correr o risco de que ele esteja acima da vontade do Pai. Que dias que nós estamos vivendo, irmãos?
O corpo diz, para, eu paro. O corpo diz, faz, eu faço. O corpo diz, foi para isso que nós somos chamados. Tu pensa que se manda, irmão? Tu pensa que se manda, escute bem. Eu estava ouvindo a entrevista do Cássio, o goleiro do Corinthians. Deus falou comigo. Ele estava dizendo, olha, depois que a minha filha autista nasceu, eu sou um outro homem. Eu me tornei uma pessoa melhor. Eu sou outra pessoa. E quando a filha dele nasceu com autismo, além dele se tornar uma pessoa melhor, ele disse que ele está vivendo a causa do autismo. E Deus começou a falar comigo, que está vendo, filho? Essa é a dinâmica do reino. Porque o Cássio, ele já deveria ter ouvido muitas vezes sobre autismo, mas ele nunca tomou a causa, ele nunca viveu a causa. E porque ele nunca viveu a causa, ele nunca foi transformado pela causa. Ele mesmo falou, hoje eu sou uma nova pessoa. Hoje eu vejo a vida de outro ângulo, por causa do autismo da minha filha. E Deus me falando em relação ao reino. Filho, essa é a dinâmica do reino. Muitas pessoas vêm para a igreja e ouvem a dinâmica do reino, mas enquanto você não viver a causa do reino, a gente não muda. E por que a gente não vive a causa do reino? Porque a gente só ouve. E porque ainda o corpo ainda precisa ser esmurrado. Tem muita gente que vem, simplesmente ouve, mas ainda não está vivendo a causa do reino. E quem não vive a causa do reino, não consegue viver a transformação do reino. Ou seja, ainda, infelizmente, o corpo ainda impera. Por isso que Deus tem me falado, não é só estar no lugar certo, é fazer a coisa certa. Muitos seguiam Jesus, mas nem todos foram curados. Uma multidão seguia Jesus, mas nem todos mudaram de vida. Não é só estar no lugar certo, é fazer a coisa certa. Eu disse, Senhor, muitos homens, principalmente o pastor René, quarta-feira está falando, Marcelo, Deus está nessa casa, eu tenho visto Deus, mas Deus, o que falta mais? A gente sabe que Deus está aqui, tem milagre, tem mudança de vida. Pai, se só te ouvir não é suficiente, faz algo diferente, para que eu entenda e viva isso. Por isso que só estar no lugar certo não quer dizer muita coisa. Deus está aqui, amém, glória a Deus, mas é tudo não, porque eu preciso fazer a coisa certa no lugar certo. E fazer a coisa certa no lugar certo hoje é decidir enfrentar a tua milícia, cerrar o punho e começar a golpear a tua carne. Porque Paulo vai dizer que existe uma milícia entre a carne e o espírito, e é você que decide quem vai ganhar. É você que decide quem vai ganhar essa milícia. Se você não esmurrar o teu corpo, aprender a esmurrar o teu corpo, a gente sabe o fim, aonde isso vai levar. Crentes carnais e naturais. E Deus nos chamou a ser filhos espirituais. Filhos espirituais são aqueles que adoram a sua vontade. Em nome de Jesus. Se coloque de pé, eu quero orar para a sua vida. Já tomaram muito meu tempo. O louvor tomou um pouquinho, depois a Ana mais um pouquinho, o Jeff mais um pouquinho, sobrou um pouquinho para mim. Mas Deus já falou que eu deveria. Agora é comigo, contigo. Eu queria fazer um pedido nesse momento. Comece a esmurrar a tua carne. Começa aqui agora, fazendo a profética. Começa a dar golpes na tua carne, serra teu punho. E começa a dar murro na tua carne. Saindo do teu lugar, talvez a carne diga, não vai lá não, fazer o que lá, não precisa estar lá. Então começa a esmurrar a tua carne, vem aqui rapidinho. Eu preciso liberar algo sobre a sua vida. Preciso finalizar esse momento, aqui pertinho. Isso, começa a esmurrar a tua carne. Começa a mostrar para a carne que quem manda.
escravo do corpo. Achando que eu faço o que eu quero, a gente pensa que isso é liberdade, isso é escravidão. Quem está ser subjugado é o corpo. Quem tem que ditar regras aqui é a voz do Espírito. Quem dita regras, a voz do Espírito, não é o corpo. Não é o teu cansaço, não é a fadiga. Não é o Espírito, é a voz do Espírito. Você tem que dominar o seu corpo. Você tem que parar de fugir, vá para o enfrentamento. Porque foi essa vida que o Senhor te chamou para viver. Irmãos, de um jeito ou de outro, nós subentendemos a partir dessa noite que muitos de nós estamos buscando Deus do nosso jeito. Quando a carne quer e permite, eu faço o que a carne quer e o que ela permite. E isso significa dizer que é nossa vida antiga. João 10 não se cumpriu ainda. Eu vim para, finalidade é para quer dizer uma finalidade. Por quê? Para que tenha vida. Irmão, Jesus já morreu, ressuscitou. O marido morreu, ressuscitou. E para a minha carne não andar, está justo isso, está certo, irmão. O meu Senhor foi moído sem pecado algum, para hoje eu estar nele, o meu corpo ditar o que eu devo ou não devo fazer. Alguma coisa está errada, a conta não está fechando, irmão. Mas glória a Deus por vida desse homem, que Deus nos chamou nessa noite para dizer: conta a mim, eu excluo o meu corpo, eu vou para o enfrentamento, eu encaro ele de frente, para fazer o que é certo, para fazer o que é vontade, a voz do Espírito. Entenda o chamado de Deus. Aquele que quiser vir após mim, você não é obrigado a não ouvir. Inclusive aqui ninguém é obrigado a nada. Você não é obrigado a dar no culto, você não é obrigado a dar dízimo, você não é obrigado a orar, você não é obrigado. Mas Jesus, ele lança um convite: aquele que quiser vir após mim. O que é que tem que fazer? O que é que tem que fazer, irmãos? Fala alto. Tem que negar, irmão. Quando a carne diz assim, ó, fica, não, porque eu nego a minha carne, eu excluo o meu corpo. O primeiro passo é negar a si mesmo, esmurrar a carne, dar murro no corpo. Sabe o que é esmurrar? Dar murro. Se você quiser entender, você é muito livre.
esmurrar o corpo. Mas, no entanto, o que nós vemos nesses dias, aquilo que vem na cabeça a gente fala, aquilo que está no coração a gente fala. O desejo de agir é o que nós aplicamos. Com tudo nós entendemos, com tudo, dessa forma nós entendemos que nós somos carnais. Porque aquilo que vem no coração a gente age, aquilo que vem na cabeça nós falamos. Isso é ser naturais e carnais. Quando eu falo para vocês que a minha mente é terrível, às vezes eu tenho vontade de falar o que eu penso, mas é nesse momento que eu tenho que dar murro na minha carne e falar e ouvir a voz do Espírito. O chamado de Deus é: eu vim para que vocês tenham vida, vida de Deus. Para viver a vida de Deus precisamos anular o nosso corpo e a nossa vontade. Se coloque de pé, no último momento. Presta atenção. Existe um momento crucial, na hora que o corpo te compele a mentir, a não buscar o Senhor, não orar, não jejuar, não congregar, não amar, e você segue, você está sendo carnal. Naquele momento, o corpo está dizendo: mente, trai, cheira um pó, usa uma droga, trai a mulher, bebe, dá um colinho. É nesse momento que eu tenho que dizer algo ruim e dizer não à minha vontade. Porque não é que nós não vamos ter vontade. Deus, Ele não anula a nossa humanidade. Você se converteu, você já aceitou Jesus, mas Deus não anula a nossa humanidade. A vontade está aqui dentro. É isso que Paulo está dizendo numa milícia. O pecado habita dentro de nós. O que fazer? Esmurra. O que fazer? Esmurra. Não há concessões. Prova para o corpo quem é que manda. Escraviza o teu corpo. Quando eu digo que o alimento ainda não desceu para o estômago e a gente vai em sede, é porque o que vem na cabeça a gente fala. A gente perde todo o alimento ainda dentro da igreja. Sabe por quê? Porque o corpo está dizendo: fala isso, pensa aquilo, age assim. Aí a gente fala: a gente é escravo do corpo. O corpo deveria ser escravo. A proposta de Jesus é: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E parece que a gente faz de pirraça, né? A proposta, o convite é: Jefferson, quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E parece que a gente faz de pirraça. Não, eu busco Deus do meu jeito. Não é do nosso jeito. Se fosse para viver do meu jeito, eu nem na igreja estaria. Vivia com aquela vida mentira que eu tinha. Faça um exercício desses dias. Olha que o povo quiser ter voz da tua vida, esmurra ele. Encha ele de murro, enche de murro. Enche de murro. Olha quem quiser vir na boca palavras, sentimento, esmurra, esmovedeia. Leva ele à escravidão. Para quê? Para não ser desqualificado pelo Senhor, para não ser reprovado por Deus. O segundo ponto é: aquele que quiser vir com as mãos, negue-se a si mesmo. Então isso é Deus. Um último exercício: abre meus braços. Estendido. Jesus vai dizer para mim e para você: já não vivo mais eu. Cristo vive em mim, porque eu já fui crucificado com Ele. Como é que o corpo pode mandar? Como é que o corpo pode exigir uma coisa se eu já fui crucificado? Se eu já não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. Vai falando isso para Deus. Deus, eu já fui crucificado. Como é que o meu corpo quer mandar? Como é que é voltar? A minha vontade ainda quer mandar. Eu já não vivo mais eu, mas se Cristo vive em mim. Declara isso nos braços abertos. Eu já fui crucificado. A minha vontade está pregada na cruz. Os meus desejos estão pregados na cruz.
nossa vontade, mas é vontade do Pai. E para fazer a vontade do Pai é preciso esmurrar o corpo. Não é o que vem no teu coração, irmão. Não é o que vem na tua mente. Não, nós não somos livres em fazer tudo o que nós queremos. Isso é uma mentira do diabo. Não, agora eu sou livre. Eu faço o que eu quero, isso é mentira. Paulo está dizendo isso.